o item 13.1.8, Lutero era antissemita. Bom, eu falo o seguinte, nós já vimos que a Igreja Católica, as igrejas reformadas, elas são ligadas, principalmente as igrejas reformadas, elas são ligadas à maçonaria, elas são ligadas ao satanismo. Então, nós temos que pensar 500 vezes antes de se envolver com esses grupos. E outro exemplo que mostra que Lutero realmente não era um cristão é o seu antissemitismo, porque o cristão, o que ele faz? Ele sabe que Israel está desviado, mas que, segundo a profecia, um dia Israel se converterá. O apóstolo Paulo foi claro em Romanos 11. Então, nós oramos, nós evangelizamos, mas nós não participamos de um culto judaico hoje, porque o apóstolo Paulo define Israel como um galho, uma vara, que foi cortada da árvore, que é Deus. Então, se você se ligar a ele, você está se ligando a uma árvore cortada. E veja, Lutero ele era antissemita, ou seja, ele defendia a morte dos judeus. O cristão ele não defende isso. O cristão não defende a morte nem do espírita, nem do pagão, de nada. Ele defende a evangelização, a pregação do evangelho aos judeus e aos pagãos, a todos. Mas a morte, isso não. Bom, eu coloco aí também o endereço de um site comentando sobre o antissemitismo, né, de Lutero. O título diz: Antissemitismo mancha a imagem do reformador Martinho Lutero. O artigo diz: nos preparativos para os 500 anos da Reforma, que foi em 2017, né, a Igreja Evangélica, seria melhor ele dizer a Igreja Reformada na Alemanha, se vê confrontada com as declarações contra os judeus feitas pelo reformador Martinho Lutero. Ou seja, essas igrejas hoje, elas não estão mais ligadas ao Estado desde a Revolução Francesa na Europa e desde a independência dos Estados Unidos, das Américas, eles não estão mais ligados. Ali eles perderam o poder de perseguir as outras igrejas, né? Porque o Estado disse, olha, passou a dizer primeiro na França e depois nos outros países foram aderindo, olha, eu não quero estar ligado a nenhuma igreja, tá bom? O indivíduo tem que ser livre para manifestar a sua fé. O artigo prossegue, e opta por não esconder este lado sombrio, ou seja, a igreja luterana não tem como esconder esse lado sombrio de Lutero. Por que Lutero foi assim? Tolerância é o tema central da Igreja Evangélica da Alemanha, EKD, da sigla em alemão, ao longo deste ano, e um dos principais temas a serem abordados pela Igreja até 2017, quando se celebram os 500 anos da Reforma Protestante. Bom, o artigo ele foi escrito antes da festividade da Reforma Protestante, né? Mas, apesar dessa ênfase, prossegue o artigo, o iniciador da reforma, o alemão Martinho Lutero, demonstrou forte oposição à religião judaica, especialmente alguns anos antes de sua morte, em 1546. Naquela época, Lutero chegou a pedir que ateassem fogo às sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. Vamos lembrar que Hitler ele fez uso dos textos de Lutero para perseguir os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, é claro, eu vou comentar mais abaixo, a igreja luterana, os luteranos hoje, eles não têm que ser julgados pela teologia de Lutero, mas Lutero, ele tem que ser julgado se ele era realmente um homem de Deus, porque as pessoas tratam ele como uma pessoa importante na história da igreja. Na história geral, eu considero Lutero importante porque ele vai causar uma divisão na Babilônia apocalíptica que de alguma maneira vai enfraquecer ela. Mas no cristianismo, em termos de doutrina, Lutero ele não mudou praticamente nada. A única coisa é que ele se separou do papado. Mas a perseguição aos verdadeiros cristãos que não aceitavam o batismo infantil, a perseguição, no caso, às bruxas, aos judeus,
O que a Igreja Católica fazia, ele vai continuar fazendo. Então, qual é a diferença? O artigo prossegue. A teóloga Margot Käsemann, ex-presidente do Conselho da Igreja Luterana na Alemanha, foi a mais recente especialista a apontar contradição entre as raízes históricas e o posicionamento atual da Igreja Evangélica, cujo marco inicial são as 95 teses que, diz a lenda, Lutero afixou na parede da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517. Ele diz lenda porque hoje existe dúvida se realmente aconteceu, né, esse ato de Lutero, que assim, ele teria sido uma história inventada depois. Nos escritos, ele propunha uma reforma no catolicismo romano. Käsemann escreveu um artigo no jornal alemão Frankfurter, esse nome complicado aí, no qual disse que com idade mais avançada, Lutero foi um exemplo assustador do cristianismo antijudaico. Eu chamaria do catolicismo antijudaico, porque eu nunca chamo catolicismo de cristianismo. A teóloga ainda enfatizou que a comemoração do aniversário da Reforma deve citar as suas conquistas sem ignorar esse lado sombrio. E o artigo prossegue com o subtítulo Decepcionado com os judeus. Käsemann apontou contradição em artigo para um jornal. O reformista não foi sempre contra a religião judaica. De acordo com o historiador holandês Herman Johan Selderhuis, Lutero esperava que os judeus se convertessem ao cristianismo pregado por ele, né? Na verdade, ao luteranismo, o que não aconteceu. Para Selderhuis, a decepção foi um dos motivos para que Lutero começasse a hostilizar os judeus. Ou seja, ele queria converter os judeus, não converteu, ele começou a perseguir eles. Isso é a atitude de um cristão, eu pergunto. Mas ele não era o único a pregar o antijudaísmo. Também outros teólogos reformadores, bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos como Erasmo de Roterdã, que era um católico, né, ofendiam a religião judaica. Em entrevista a DW, Selderhuis afirma que Erasmo de Roterdã elogiava a França porque lá haviam poucos judeus. A convocação de Lutero para incendiar as sinagogas não surtiu efeito no século XVI. Existe um livro também que está disponível na internet, de autoria de Lutero. O título do livro é Dos Judeus e Suas Mentiras. Ali ele defende abertamente, tá bom, a morte dos judeus, que as sinagogas sejam queimadas. Então eu digo, Lutero tem que ser julgado como teólogo, como cristão, ele tem que ser julgado. Será que ele foi um representante de Deus na Terra? Um homem ligado ao satanismo da Rosa Cruz, tudo indica, né? As evidências indicam isso. Em 1938, no entanto, os nazistas adotaram a parte dos escritos de Lutero que era hostil aos judeus. Postas em perspectivas, as palavras dos reformistas ajudavam a justificar o que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, a noite em que eles começaram o ataque às sinagogas judaicas, quebrando, incendiando as sinagogas, quando inúmeras sinagogas foram incendiadas. O historiador adverte, porém, que Lutero não pode ser visto como um dos responsáveis pelo assassinato de milhões de judeus durante o Holocausto. Olha, diretamente não, mas indiretamente sim, porque se ele defende, né, a morte dos judeus e ele é o organizador da Igreja Reformada Alemã, é claro que ele influenciou Adolf Hitler. E tudo foi influenciado por aquele pagão
chamado Agostinho de Hipona, o teólogo católico, que nunca foi cristão, porque ele defendeu a teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa. Ou seja, vocês podem matar, vocês cristãos católicos, né? Vocês católicos podem matar para implantar o reino de Deus. Lutero seguiu esse ponto de vista dele. Então Hitler e Lutero, aqueles que ele matou, assim como Calvino, seguia também esse ponto de vista de matar os outros, tanto que dirigiu morte de pessoas, né? Como Zwingli, como a Igreja Católica na história, todos eles cometeram esse erro de matar, de defender a morte, todos apoiados em Agostinho de Hipona. Por isso que eu digo que Agostinho de Hipona é o cumprimento daquela profecia, né, do Apocalipse sobre um homem que surgiria na era de Pérgamo e que lá é chamado de Balaão. Balaão de Pérgamo, um homem que falava coisas bonitas, como o falso profeta Balaão falava, está lá nas suas profecias, mas por outro lado era satanista, fazia coisas horríveis, ensinava Balaque a lançar tropeços diante do povo de Deus. Agostinho de Hipona hoje está sendo chamado de santo nas Assembleias de Deus. Isso é inacreditável. Eu posso classificar tranquilamente pela história Agostinho de Hipona como o maior assassino da história. Ainda que não de forma direta, mas de forma indireta. Porque todos esses assassinos, até Adolf Hitler, se apoiaram em Agostinho de Hipona. E você encontra artigos, né, na internet, trabalhos de pesquisa, falando da guerra justa de Agostinho de Hipona e até a morte dos incas, astecas e maias aqui nas Américas, o restante do Império Maia, vamos falar mais de incas e astecas. A Igreja Católica, quando chegou perseguindo e matando eles, se apoiaram na teoria da guerra justa ou guerra santa de Agostinho de Hipona. Esse homem é o maior assassino, de forma indireta, da história da humanidade. Como ele pode estar sendo chamado de santo nas Assembleias de Deus? Tem algo muito errado aí. Ou seja, as Assembleias de Deus estão caminhando para esse abismo do satanismo, da maçonaria e das igrejas reformadas. O comentário do artigo prossegue. É claro que na década de 30 foi muito fácil usar o que Lutero disse e escreveu como propaganda antissemita, comenta Selderhus, que é protestante, ou seja, de uma certa maneira ela está defendendo o luteranismo, né? Está defendendo Lutero. Eu considero indefensável. Um homem que defende a morte de outro ser humano, esse homem não é cristão, não pode ser. E isso não foi algo isolado, né? Ele morreu defendendo isso. Agostinho de Hipona defendeu isso por toda a sua vida. Ele explica que é importante distinguir entre o antijudaísmo de fundo religioso de Lutero e a ideologia racista antissemita. Eu não vejo diferença nenhuma. Se defende a morte, não tem diferença. O antissemitismo é sobre ser contra o judeu como pessoa, contra a sua origem e a sua existência como judeu. As declarações de Lutero voltavam-se contra a fé dos judeus. Mas é a mesma coisa, se você é contra a fé dos judeus e você manda matá-los, é claro que ela mesma está enquadrando na situação de ser contra a existência do judeu. Ele é contra a religião judaica e a recusa dos judeus de se aproximar de Cristo, aponta Selderhus. De acordo com ele, nas palavras de Lutero, não há nada que mencione a ideia de eliminar um povo inteiro. Se você manda matar todos os judeus da Alemanha, né, não existe diferença entre eliminar os judeus da Alemanha ou todos os judeus do mundo. Também Kasma salienta que Lutero não poderia prever que suas palavras seriam usadas pelos nazistas séculos depois, né? Então eu coloquei aí como ilustração a capa do livro Sobre os Judeus e Suas Mentiras, né? O artigo prossegue. Polêmica ainda viva. Até hoje as declarações de Lutero sobre os judeus provocam reações diversas. O artigo de Kasma, embaixadora das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante,
marcadas para 2017, foi muito comentado no site do jornal alemão. Alguns minimizam a polêmica ou defendem Lutero, situando as colocações do reformador no contexto social do século XVI. Eu já vi pessoas dizendo que naquela época era assim, pastor. Meus irmãos, no cristianismo nunca foi assim. Você concebe a possibilidade do apóstolo João defender a morte dos judeus por eles não aceitarem o cristianismo? Ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo, do Novo Testamento fazer essa defesa? Isso é inconcebível. Mas, na verdade, Lutero não era cristão. Lutero era um pagão, né? Um seguidor da Igreja Católica. Ele mesmo, ele nunca quis sair da Igreja Católica. Tanto que a tese que diz que ele teria pregado lá as 95 teses foi em 1517. Em 1521 ele ainda estava na Igreja Católica. Ele foi expulso da Igreja Católica em 1521. Então tem algo errado aí. Ele nunca quis sair da Igreja Católica. Ele nunca quis sair da Babilônia apocalíptica. O artigo prossegue. Outros dizem não compreender como a Igreja Luterana alemã pode ter um inimigo dos judeus como pilar. Eu, por exemplo, eu falo isso. O cristão não pode ter um inimigo dos judeus como a referência doutrinária. Esse homem não pode ser uma referência doutrinária. Um leitor escreveu que uma pessoa como Lutero não serve como fundador de uma igreja cristã que propaga o amor ao próximo. Isso está no artigo original, não é comentário meu, não. Isso está no artigo que você encontra na internet. Também Kasma vê duas linhas nas críticas ao seu artigo. De um lado, há aqueles que defendem que o caráter evangelista, o protestantismo de Lutero, deve ser posto em primeiro plano. Explica. Mas outros se mostram decepcionados com a faceta sombria de Lutero. Ele seria não apenas um inimigo dos judeus, mas também dos turcos. Os xingamentos de Lutero contra a Igreja Católica dificultariam os avanços no ecumenismo. Os seguidores dessa posição defendem que a Igreja Evangélica se distancie de Lutero e dê o menor destaque possível às suas ideias sobre os judeus. Vocês vejam, em 2011, a Igreja Luterana fez um pedido oficial à Igreja Católica para ela readmitir Lutero como teólogo católico. Qual o propósito disso? Eu não quero ser reconhecido como teólogo da Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque a Igreja Luterana ela está morrendo no mundo. Ela está morrendo no mundo. E na Europa, então, as igrejas luteranas estão fechadas. Então, ela está querendo voltar a ser católica. Isso já mostra o que é de fato a Igreja Luterana e quem foi de fato Lutero. Para ex-presidente do Conselho da Igreja Luterana na Alemanha, o mais difícil é encontrar uma maneira de deixar claro que não se trata de celebrar um jubileu exclusivamente alemão e de Lutero, mas de um jubileu internacional e ecumênico da Reforma. A teóloga ainda enfatiza que é sempre melhor reconhecer os erros do passado e que hoje a Igreja Evangélica prega que um ataque aos judeus é também um ataque aos protestantes, né? É o que ela defende hoje. Os luteranos, aí eu comento, né? Aqui terminou o artigo, eu comento. Os luteranos não devem ser julgados pelos erros absurdos de Lutero, defendendo a morte de judeus, das bruxas ou dos anabatistas, porque ele fez isso, não foi só dos judeus, não. Mas, com certeza, Lutero deve ser julgado como teólogo representante do cristianismo na Terra. Ele deve ser julgado porque essa pessoa pode ser uma referência doutrinária, porque eles colocam Lutero como uma referência doutrinária, o homem que pregou a justificação pela fé. Mas preste atenção, quando você estuda a teologia de Lutero, Lutero ele queria tirar partes da Bíblia. Ele defendeu abertamente que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada da Bíblia. Isso é uma heresia. Esse homem pode ser uma referência doutrinária? A questão das obras eu explicaria
fácil para Lutero. Ele dizia que Tiago estava em contradição com Paulo. Não estava, não está e nunca estará. Como que eu explico? Botando um parênteses aqui nessa aula, facilmente eu consigo harmonizar Paulo com Tiago. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, e essa história de tirar Tiago da Bíblia é coisa realmente de um herege, como Lutero era. Como harmonizar? Pois bem, o que significa obra? Vai para o significado. Obra significa atitudes humanas. Então o apóstolo Paulo, ele fala claramente que atitudes humanas não levam à salvação. Claro, está certíssimo. E o que Tiago diz? Ele diz que a salvação leva a atitudes humanas, ou seja, leva a obras. O apóstolo Paulo diz que as obras não levam à salvação, mas Tiago diz que a salvação leva às boas obras. Isso era pregado. Eu, quando criança, eu ouvia nas Assembleias de Deus dizendo: eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. É a primeira parte do pensamento dos nossos irmãos, né, que eu conheci, que eram os pregadores quando eu era criança. Ele está dizendo, a primeira parte é o que Paulo diz, né? Eu não trabalho para ser salvo. Paulo diz que as obras, elas não justificam ninguém. Já Tiago, ele diz que as obras, elas demonstram o homem salvo. Então, quer dizer, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. A salvação é que me encaminhou para eu ter boas obras, ou obras corretas. Olha, isso daí, em um minuto, talvez eu consegui harmonizar para ele. Ou seja, é um tipo de cegueira, né? Eu continuo no comentário. A conclusão é óbvia. Lutero fundou uma instituição político-religiosa como era o romanismo. Lutero baseou a sua teologia na teologia da guerra justa de Agostinho de Hipona. Não podemos considerar Lutero um teólogo cristão, apenas um filhote da Babilônia apocalíptica, como foi profetizado na carta à igreja de Tiatira. Os filhotes de Jezabel serão postos no leito, está escrito lá na carta a Tiatira. A Tiatira representa o quê? A era do domínio da igreja católica. E diz que lá havia a falsa profetisa Jezabel. Por quê? Porque foi nesse período que a igreja católica pegou toda a heresia de Semíramis, e que é simbolizado no Antigo Testamento em Jezabel, e colocou em Maria. Foi lá que Maria passou a ser chamada de Nossa Senhora, um título de Semíramis e Diana dos Efésios, né? Passou a ser chamada de Mãe de Deus e de Rainha dos Céus. Então, esse período é o período profetizado na igreja de Tiatira. Nós estudamos esse capítulo. E diz que Jezabel iria gerar filhotes. Quem são os filhotes? São as igrejas reformadas. As igrejas reformadas são os filhotes de Jezabel, e como nós vemos que ela é ligada ao satanismo. O comentário prossegue. A teologia de Lutero, que foi usada por Hitler para justificar o nazismo e o holocausto, será também usada pela besta que sobe do mar nessa perseguição ao resto da semente da mulher, ao restante de judeus que durante a segunda metade da grande tribulação. Lembre-se que nós estamos analisando aqui essa besta que sobe do mar. Ela surge em auxílio ao dragão na perseguição ao resto da semente da mulher, que aparece no capítulo 12. Eu demonstrei para vocês que o capítulo 12 e o capítulo 13 é uma história sequencial.